caos na CPMI do INSS, que tem a última sessão do ano essa semana. A CPMI, que investiga a farra do INSS, tá uma farra de nomeações. Mas uma das pautas é a quebra de sigilo bancário da família de Romeu Zema. Por que será? O que será que tipo de ligação que apareceu aí? Vamos descobrir agora com a Bruna Bufara no plantão no Meteoro. Bora lá. Oi, Romeu Zema na CPMI do INSS, quebra de sigilo bancário. O que tá acontecendo, Bruna? Conte essa história pra gente. Tá rolando um caos, né? Convocação pra cá, convocação pra lá. A gente tem a última sessão da CPMI do INSS na quinta-feira, é a última sessão de 2025, e a gente vai ter nessa última sessão votação de nova convocação, tentativa de prorrogar a CPMI por mais tempo. Então, assim, se preparem que vai ser tenso. Mas vamos começar do começo, que é a pauta ali, né? Que estão votando a quebra de sigilo da família do Zema. A família do Zema aí, pra quem não sabe, é dona de uma empresa chamada Zema Financeira. Que é aí o que, né? Empréstimos. Vamos pra matéria do Metrópolis. Olha lá. CPMI do INSS pauta a quebra de sigilo de financeira da família de Zema. Quem pediu o requerimento foi o deputado Rogério Correia, do PT. Aí o Metrópolis comenta: é adversário político de Romeu Zema, do Novo. Mas vamos lá. A CPMI pauta para quinta-feira a convocação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e a quebra de sigilo financeiro e bancário da Zema Financeira, empresa ligada à família do político mineiro. Os dois requerimentos colocados em votação são do deputado federal Rogério Correia. No documento, o parlamentar justifica que a Zema Financeira oferece empréstimo consignado para segurador do INSS, com descontos diretos na folha de pagamento. Correia não aponta qualquer evidência de fraude ou de descontos indevidos relacionados à empresa. Mas a questão da Zema Financeira, que eu acho mais, inclusive, peculiar, é que a Zema Financeira foi uma das instituições beneficiadas pela medida provisória de 2022 durante o governo Bolsonaro, que possibilitou a realização de consignações em benefícios do programa Auxílio Brasil para amortização de empréstimos. A Zema Financeira foi uma das poucas instituições autorizadas pelo Banco Central em 2022 a oferecer a linha de crédito que desconta a parcela direta do pagamento feito pelo governo para famílias vulneráveis em até 40% do valor do benefício. Para mim, Ana, essa é a parte mais peculiar, porque a gente tem aí, né? A gente vai ter também de votação na quinta-feira a convocação do presidente do Banco Master, Vorcaro, da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Então a gente tem aí uma festa de convocações. Mas eu trouxe aqui um pouquinho mais. Tudo isso pra mesma quinta-feira. Pra mesma quinta-feira. E ainda também a prorrogação, tá? Que eles também estão juntando assinatura pra prorrogar por mais 60 dias, tudo na quinta. Ah, tá, mas eles não estão convocados para essa quinta. Eles vão pautar a convocação, tá? Eles vão discutir se vai convocar. Tá. Menos mal. Tudo nesta mesma quinta-feira. Olha lá. Mas vamos ali para a CUT, Central Única dos Trabalhadores, que reportou muito bem no caso e na época, em 2022, como o Zema é o sócio do banco autorizado a oferecer consignado do Auxílio Brasil. Então, para mim, essa aqui é a principal motivação para ele ser convocado e para Zema Financeira ter o sigilo bancário rompido, tá? Olha lá. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, novo, declarou à Justiça Eleitoral ter participação de 16,41% na Zema Crédito, Financiamento e Investimento S.A., instituição financeira da família dele, autorizada pelo Ministério da Cidadania, órgão do governo federal, a oferecer empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil, segundo o jornal O Tempo. A Caixa dá início
naquela terça-feira, as ofertas do empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil, modalidade eleitoreira criada pelo governo de Jair Bolsonaro, que tem em Zema um grande aliado. Segundo especialistas, essa modalidade de crédito vai contribuir para endividar ainda mais os pobres que dependem do auxílio para sobreviver. Os interessados poderão contratar empréstimos para pagar em até 24 parcelas de até R$ 160 mensais. A taxa de juros é de 3,45% ao mês, um pouco abaixo do teto. E aí a gente também viu, né, que uma das formas de você evitar ser pego em muitas das fraudes é você ofertar juros baixos, né? Não falando que isso é fraude nem nada, apenas comentando aí. Mas que o juros estava perto do teto. Mas a minha questão é, pra mim, isso aqui é muito, muito interessante. Porque o Zema, e eu honestamente não lembrava que em 2022 era a Zema Financeira que estava envolvida no Auxílio Brasil. Que era, cara, estapafúrdio. Era de endividar os pobres, realmente. Estapafúrdio. Mas, enfim. Ainda na última sessão de 2025, que é só o caos, tá? O Viana, que é aí o presidente da CPMI, vai votar a convocação do filho do Lula. Oi? Cara, vamos lá. Qual a motivação? O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos, anunciou na terça que colocará em votação requerimento para convocar Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. Segundo Viana, o pedido apresentado pelo Novo será incluído na pauta da comissão na próxima quinta, que é o que eu tô falando que é a última sessão. O Novo diz que tem indícios financeiros que apontam possível conexão entre operadores da farra do INSS e pessoas próximas ao presidente. O partido cita o caso de Ricardo Bimbo, dirigente do PT, que recebeu mais de 8,4 milhões de uma empresa envolvida no esquema e no mesmo período pagou um boleto ao contador de Lulinha. Esse contador é investigado na operação Fim da Linha por suspeita de lavagem de dinheiro, segundo o Novo. Quem assinou ali foi a Marcel Van Hatten, o Eduardo Girão, a Adriana Ventura e Luiz Lima. Eles defendem que a CPMI investigue todas as conexões políticas e financeiras sem blindagens. E aí a gente volta ali, né, para a questão do Zema, que é, assim, sem blindagens. Então vamos ver como o Zema vai responder a ter seu sigilo bancário ali da Zema Financeira liberado ou não. Cara, em outubro, a comissão rejeitou a convocação de José Ferreira da Silva, Frei Chico, irmão do presidente Lula. Ele foi vice-presidente do Sindinap, entidade investigada no esquema bilionário de fraudes, mas não é alvo das apurações da Polícia Federal. Essa CPMI do INSS, gente, mexeu num vespeiro tão surreal que a gente também tem agora a nova questão da fintech do André Valadão, que é aí o pastor do Bolsonaro, né, o pastor super bolsonarista evangélico, que ele tinha uma fintech, a fintech ali, que era a primeira fintech gospel, né, e as redes sociais da Clava Forte. Ai, olha lá. E aí a gente tem a reportagem da Pública, que desde o dia 21 de novembro, o site, aplicativo e redes sociais do Clava Forte Bank estão fora do ar. Canais de comunicação da primeira fintech cristã do Brasil, fundada por André Valadão, líder da Lagoinha Global, e por sua esposa, Cassiane Valadão, estariam passando por manutenção programada. A informação está disponível na página oficial da empresa, em uma mensagem escrita sobre o fundo de um plácido lago cercado por árvores, nuvens e montanhas. Para o deputado federal Rogério Correia, integrante da CPMI, que investiga o esquema de desvio de dinheiro dos aposentados do INSS, o motivo pode ser outro. É que o período da manutenção programada da fintech, afirmou o deputado, coincide com um fato que abalou o mercado financeiro do país: a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que mantém relações de longa data com André Valadão e com a Lagoinha. Eu gosto que a cada vez que a gente pesquisa e fala e chega novas informações da CPMI, a gente pensa, rapaz, o mercado financeiro realmente é bem pequeno. E se um tá envolvido... Nossa, você puxa...
Vem muitos, né? Surreal. Mas o que eu fico realmente, assim, chocada, além disso, né, é ainda o circo que se tenta fazer com as convocações da CPMI para ter essa divergência de narrativa, né? Então, de um lado, a gente tem a Zema Financeira, que está desde 2022 aí num laço bem junto do governo Bolsonaro. A gente tem a fintech do André Valadão, que está ligada com o Vorcaro, que saiu do ar, que são, gente, denúncias que têm que ser investigadas. E aí, do outro lado, a gente tem o Novo tentando, de alguma forma, se defender desse circo, lançando o irmão do Lula, o filho do Lula, o irmão do Lula. Tem toda uma tentativa de manipulação, né, Bruna, essa CPMI, na verdade, ela já nasceu não com qualquer intuito de investigar qualquer questão relativa ao INSS. Ela já nasceu de cara com um propósito narrativo muito explícito, né? Foi uma CPMI lançada aí pela oposição no desejo de fazer colar a história de que, olha, os problemas e os desvios no INSS são coisa do governo Lula. Acontece que isso só funciona na narrativa. Quanto mais eles olham, mais vai ficando óbvio que já estava sendo apontado, de que os roubos no INSS vinham acontecendo muito antes do governo Lula. No governo Lula, eles estão sendo investigados, né? Então, quanto mais vai mexendo, pior vai ficando para eles. E é isso que leva a essa loucura, a esse barata voa todo aí nessa comissão. Uma tentativa desesperada de achar qualquer fiozinho, qualquer coisa que dê para ligar com o Lula. Porque passou da vizinha, do irmão do Lula, sabe? É um jeito de tentar fazer colar no Lula, mas é uma tentativa muito difícil, porque quanto mais dado e quanto mais coisa eles tentam buscar, pior vai ficando para eles, né? Não, e outra, né? A gente tem as irregularidades desde o governo Temer. Não é do governo Lula, não é do governo Bolsonaro. Começa no governo Temer. E quem paga é sempre o governo que investiga. E é isso que é uma máxima, né? Você ser um governo anticorrupção de verdade te torna um governo impopular. Então é muito fácil você ser anticorrupção na falácia. Quando você de fato investiga e deixa os órgãos fiscalizadores fiscalizarem e irem a fundo, você vai pagar com popularidade. É o que aconteceu com o Lula. Aí, em outubro, a avaliação do governo Lula piorou com os idosos por conta da CPMI do INSS. Mas a questão é, o governo que investiga vai perder em popularidade. Porque ser um governo de fato anticorrupção, que investiga e deixa os órgãos fiscalizadores irem até o fim e ao cabo das investigações, não te torna um governo feliz. Você descobrir o caso não vai ser legal. E a gente tem as investigações indo desde o presidente Temer, desde o governo Temer. A gente tem o Rogério Marinho, que ele foi secretário da Previdência e do Trabalho durante o governo Bolsonaro. Então a gente tem várias questões que acontecem aí há anos, porque é um esquema bilionário. Não é um esquema tranquilo, não é um esquema de pouco dinheiro, é um esquema bilionário que está acontecendo há muitos anos. E a CPMI do INSS virou uma enorme... Exatamente. Virou uma enorme... Vamos tentar jogar essa culpa no PT. Eu tô meio travando, mas acho que dá pra me escutar ainda, né, Bruno? Dá. É isso, essa CPMI nasceu com esse intuito. Aliás, o pessoal tinha... O Luiz tinha perguntado aqui no chat, mas essa CPI não era pra ferrar a esquerda? O que deu errado? O que deu errado foi a CPI, basicamente. Ela nasceu como uma forma de tentar abalar o governo Lula. No meio do caminho, muitas outras coisas aconteceram. O governo Lula se fortaleceu. É claro, um impacto tem, como a gente viu ali, né, que a Bruna trouxe,
da queda de popularidade do governo Lula com eleitores de mais de 60 anos. Algum impacto tem, e é para isso que essas narrativas são feitas, né? Se não tivesse nenhum efeito, eles nem iam atrás disso. No entanto, eu acho que o tiro tá, se não está saindo pela culatra, pelo menos tá falhando, né? Tá errando o alvo e não está conseguindo necessariamente... minha imagem realmente está morrendo aqui. Não está conseguindo atingir o governo Lula. Essa quebra também da CPMI agora no final do ano também tem tudo para esvaziar. E sabe qual é o principal problema, na verdade? É que com essa dificuldade de fazer colar essa CPMI e seus resultados no governo Lula, a tendência é que eles abandonem as investigações. E aí não vai dar nada. Uhum. Porque só serve para isso, não serve para investigar, né? Exatamente. Serve para jogar narrativa e não serve para investigar. E aí a gente tem também o que deveria ser investigado, deveria estar sendo investigado, como o caso da Zema Financeira, como o caso da fintech do André Valadão. Então são essas questões que são trazidas e são submergidas em denúncias de a gente vai chamar o filho do Lula. Exatamente. Eu ia dizer, na melhor das hipóteses, essa CPI simplesmente vai, né, vai implodir, não vai sair nada, mas é uma perda de tempo, do tempo e recursos, né, do povo brasileiro, e acima de tudo uma perda de oportunidade de investigar uma questão que é sim extremamente séria, mas que está sendo levada aí apenas como uma jogada política pela oposição, né? E também não digo. Ficamos por aqui, a gente só precisa lembrar também que a gente tem ali a proximidade da investigação da PF, né, com o Alcolumbre e com o Hugo Mota. Então a gente também aí tem que sempre deixar bem claro que tá bem próximo do Centrão também. Ficamos por aqui, Ana. Exatamente. E aí o que aumenta as chances de implodir e não dar em nada, né? Quanto mais perto chega dessa galera, fala, não, galera, deixa pra lá. Vamos falar do outro negócio aqui. Né? Vamos lá. Ficamos por aqui e, chat, voltamos em instantes apenas para dar tchau. É isso. Acabou. Beijo.